Olá, muito bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Portal de Luz. Estamos iniciando as nossas transmissões ao vivo e você acompanha a programação pela Rádio Portal de Luz, pelo Facebook da Rádio Portal de Luz, pelo nosso canal no YouTube e o aplicativo da Rádio Portal de Luz. Convidamos aos amigos ouvintes a participarem conosco da programação. Hoje, voltamos a estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e estamos aí convidando a você a sua participação. Mas também convidamos os amigos a acessar o nosso canal no YouTube, a se inscrever no YouTube, acessando o sininho lá, acionando o sininho para que sejam avisados das nossas transmissões. Então, pedimos aí a todos, damos a todos um bom dia. Nós já estamos aqui com os nossos companheiros na nossa sala de estudo, mas antes vamos passar para você a programação da Rádio Portal de Luz. Nós temos aí diariamente estudos à noite, semanalmente, de segunda a sexta-feira, estudando o Livro dos Espíritos e também o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nos convidamos você a participar do nosso estudo. Temos o nosso passe coletivo todos os dias, diariamente, às 9 da manhã. Então, logo após as nossas transmissões, corra lá para o site da rádio para você poder tomar o seu passe. Temos o grupo fraterno que te auxilia no dia a dia e no link da Rádio Portal de Luz você adentra buscando aí essa informação, essa ajuda, né? Nesses tempos tão difíceis que nós passamos, necessitando de uma oração, estamos aqui. Lá encontra-se um grupo de irmãos fraternos a te auxiliar. Quero convidar a todos também para participar do seminário da nossa rádio, da nossa Casa Espírita, é o Centro Caritativo São Francisco de Assis, a quem essa rádio tem o apoio constitucional. Esse seminário é dia 26/9, das 8 às 13 horas. Então, convido os amigos aí a participar conosco, fazendo a sua programação. E agora, nós temos aqui na tela o nosso irmão Leonardo, nosso irmão Assis, a quem nós vamos chamar para dar um bom dia. Leonardo fará o exórdio dos trabalhos da abertura e a prece de abertura, e o nosso irmão Assis é o palestrante do dia de hoje. Bom dia, Leonardo, seja bem-vindo. Bom dia, meu irmão Delcio, bom dia aos internautas, bom dia encarnados e desencarnados que estão conectados nesse momento. Com prazer que a gente volta a essa rádio para fazer a nossa pequena contribuição de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Bom dia, meu irmão Assis, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Delcio, a todos que fazem a Rádio Portal de Luz. Nossos agradecimentos aos internautas, aos dirigentes encarnados, Dona Cláudia, que nos dá essa oportunidade, nosso amigo Nisauro e Roberto, que estão aí nessa labuta, né, fazendo com que essa divulgação da ciência espírita possa chegar a todos os rincões do Brasil. Nossos agradecimentos aos encarnados e desencarnados que aqui vão nos assistir hoje, nessa manhã maravilhosa. Muito bem, nosso irmão. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no item 28, não é isso, irmão? Isso, justamente. Nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos tratar de um assunto que é fundamental, pertinente, que trata sobre a vida. Mas alguns cultuam a morte do corpo físico, e nós vamos aqui valorizar a vida. Muito bem, o título do item 28, um homem egoísta, vítima de cruel sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperança? É permitido abreviar alguns instantes de agonia, apressando seu fim? Então, esse é o tema que nosso irmão Assis tratará com nós hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Cumprimentar os companheiros, né, de bancada aí, que estão aí nos bastidores, o Roberto, o Nisário, o Vida, né, a Cláudia, né, lá da Casa de Francisco. Um abraço a todos os irmãos. E agora eu vou passar a palavra para que nosso irmão Leonardo possa fazer o exórdio e também a prece inicial. A palavra está com você, meu irmão Leonardo. Então, passemos ao exórdio, vinha de luz, Emmanuel, no item 48. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, capítulo 1, Coríntios. Paulo, em capítulo 1 do Coríntios, o Pai é o supremo criador da vida.
mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários entre o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis, ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo da misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho da nossa tarefa humilde. Esse é o exórdio de hoje, e fica a lição de que, independente de quem seja, independente do momento que você esteja vivendo, trabalhe para o seu bem. Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Trabalhe cultivando o bem, trabalhe fazendo a luz, trabalhe conduzindo a harmonia, trabalhe com o esclarecimento fraterno. Trabalhe sempre. O trabalho edifica o homem. O trabalho do bem, fazendo o bem, sem olhar a quem, edifica o homem. Então, trabalhemos. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Trabalhando, levando o esclarecimento fraterno a todos que queiram ouvir-nos. Então, com esse exórdio, a gente começa uma prece final, agradecendo a esse momento de trabalho, esse momento de iluminação, esse momento fraterno, esse momento onde a gente leva a luz para clarear as trevas. Agradecidos, pedimos a Deus que nos conduza no conhecimento, que nos conduza nos trabalhos, que permita que os nossos mentores espirituais estejam conosco e nos ilumine nos nossos trabalhos. Que assim seja. Então, essa é a nossa prece inicial. Passamos agora a Assis para ele fazer uma breve explanação e já começamos o nosso tema de hoje, o nosso trabalho de hoje. Assis? Pois é, vamos lá, né, Leonardo? Coloca os slides para a gente facilitar para o nosso amigo leitor, nosso amigo que está assistindo em casa. Bom, como já foi dito aqui, né, o item 28 é do tema provas voluntárias e verdadeiro silício, faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Pode passar. A pergunta do item 28. Um homem agoniza, preso de cruéis sofrimentos. Sabes que o seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Ou seja, nós estamos falando aí da morte do corpo físico, em que a esperança para esse espírito
né, que está encarnado, está vestindo uma capa da carne, em um ato de desespero, vamos dizer assim, ou a própria medicina, ou o próprio paciente, ou a própria família decide abreviar ao retorno desse espírito para o mundo espiritual. Ou seja, tirar a vida do corpo físico. Mas a palavra esperança, para muitos, não é? Numa situação como essa, vamos chamar assim, de aflição, não é? É o fim. E aqui nós queremos, nesse momento, dizer que a esperança não morre. Não é? E vamos aqui, nessa manhã maravilhosa, dizer da valorização da vida e explicar a principal motivação de nós, espírito encarnado, nunca tirar a vida do corpo físico em função de uma aflição. Vamos colocar mais um slide. Bom, o nosso irmão, nós vamos fazer a leitura do Evangelho agora, ipsilite, como está no livro do Evangelho, segundo São Luís, Paris, 1860. Mas quem vos daria o direito de prejulgar o desígnio de Deus? Ele começa a responder com outras perguntas. Aí já tem uma ousadia nossa, não é? Nós, homem, né? Aqui na Terra, e também isso no mundo espiritual, porque existe também espírito com esse pensamento cristalizado na mente de que essa ousadia, né, precisa em nós agora ser extirpada. Mas muitos ainda conservam consigo essa ousadia de estar interferindo nos desígnios do nosso Pai. Não pode ele conduzir o homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? Olha aí, é uma oportunidade. A que extremos tenha chegado um moribundo, nós, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. Ninguém sabe. Não é? Porque existe uma consumação de energia. E nós somos energia. A ciência, por ação, nunca se enganou nas suas previsões? Claro que se enganou. Não é? Então, vamos lá. Isso é uma justificativa para poder a gente entender o tema e pacificar essa questão, né, de não tirar a vida do corpo físico. E temos aí o nosso irmão dando essa oportunidade para a gente entender, né, fielmente, um alinhamento com o que Jesus veio nos ensinar, da valorização da vida no mundo espiritual. O que é isso? Bem sei que há casos que se pode considerar, com razão, como desesperados. Isso a gente não nega. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e para a saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, olha aí, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. E o que é que o irmão quer dizer com isso? Existe possibilidade de melhoria em nós, que é a principal motivação de a gente estar aqui na Terra, para a gente ser um espírito decente, melhor. Esse último suspiro aí, tem alguma coisa a ver de melhoria? Tem. Vamos lá. Pois bem, essa hora de graça, ou seja, que lhe é concedida de graça aí, não é de graça não. Aí está dizendo, um momento feliz, tá vendo? Pode ser para ele de maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos pode ser poupado por um súbito clarão de arrependimento. Ou seja, aqui nós estamos tentando melhorar ou clarear nosso perispírito. E nesse momentozinho aí, é possível que alguma chaga do perispírito possa ser extirpada nesse momento, digamos, de suspiro final? Olha aí. Porque a gente vai remodelar nosso perispírito no mundo espiritual, pela mente. Nesse momento, será que a gente não tem uma possibilidade de melhoria? Tem. Vamos lá. O materialista, que só vê o corpo físico, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Pronto, aí a questão central está aqui. Para a gente discutir e mostrar para quem está nos ouvindo, principalmente quem vai nos ouvir e que
estão com dificuldade com as suas aflições, vai meditar agora e dizer assim, essa ação eu não vou fazer mais, porque eu estou entendendo porquê, né, da minha existência, o porquê que eu estou aqui na Terra. Bom, agora na condição de espírita, ele fala, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. E nós, com toda razão, ao despertar no mundo espiritual, pelo compromisso do planejamento reencarnatório que nós tivemos no mundo espiritual, aqui a gente despertando, a gente sabe do valor disso, não é? E o nosso irmão São Luís nos dá um recado, né, de preservação da vida. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos, ou seja, de abreviar a vida, ou seja, não tira a vida, não. Segura o tranco, né? Vamos falar bem simples, numa linguagem coloquial, para todo mundo entender. Mesmo que seja apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Ou seja, existe uma consequência dos nossos atos. E aí, não é? Um minuto parece ser uma coisa imperceptível para Deus, e não é. Para nós, é importante essa possibilidade da gente estar reconstruindo agora essa ideia, né? Essa ideação de suicídio, essa ideação de tirar a vida do corpo físico, que muitos se encorajam no momento como acontece o suicídio, passa a ter essa possibilidade. Aí está um recado do nosso irmão São Luís. Vamos em frente. Bom, vamos fazer análise da pergunta, com os aspectos jurídicos e morais. Ou seja, aqui e em qualquer lugar do mundo, né, faz essa pergunta e carece de um esclarecimento à luz da ciência espírita. Esta é uma pergunta atualíssima, visto que muita gente considera um ato de misericórdia provocar a boa morte, ou seja, ter uma morte tranquila em cima de um leito. Vamos provocar aqui a boa morte, para não ter sofrimento. É isso que se espera de um espírito encarnado? Será que é enganoso, não é, significado da palavra eutanásia sendo discutida em nível de legislação de países, sendo que alguns já adotam? E aqui a gente vai mostrar, se der tempo, muitos países, o que eles estão fazendo atualmente. Bom, sobre o aspecto jurídico, né, na Constituição brasileira, defende a vida. E o Código Penal nosso, né, constitui crime quem toma essa decisão de praticar a eutanásia. Então, o médico que tira a vida do seu paciente, por compaixão, comete um homicídio simples, tipificado no artigo 121. Está bem claro isso. Bom, vamos lá em frente. No capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, no Livro dos Espíritos, na pergunta 880, Kardec fez essa pergunta que nós vamos fazer a leitura ao mundo espiritual. E o que os espíritos responderam? Os espíritos superiores. A pergunta é essa: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Ou seja, existência corpórea, ou seja, é o espírito encarnado. Tá vendo? Então, tá aí uma recomendação moral, não é? E vamos considerar pessoal, porque não pode mudar. Agora, social muda, não é? Agora, é uma questão pessoal e moral que cada um de nós. E está na consciência de cada um. E sabemos discernir o que é bem e o que é mal. Vamos lá. Bom, aqui tem um conceito básico, importante para que nós tenhamos a possibilidade de entender de como é que funciona deveria funcionar na nossa mente como é um estudo do homem integral nas suas várias dimensões espirituais. Aqui nós temos nessa tela o espírito, não é? Que somos nós, que é a essência, é uma chama divina. Temos um corpo mental. Veja que tem conceitos que estão surgindo agora que muita gente não tem isso,
não é? Tem um perispírito que é a forma de construção do corpo físico, ou seja, por ele, vamos chamar assim, que é o protótipo, não é, que se dá forma. Vamos colocar aqui um bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente não coloca os ingredientes tudo lá dentro de uma forma, pronto, é o perispírito. Se ele tiver deformado, sai o corpo deformado. Se ele tiver bem legalzinho, sai legalzinho, né? Mas na Terra todos nós somos doentes da alma, então não tem essa estrutura, digamos assim, pura, que nós esperamos ser, e às vezes a gente pensa que é um santo, é puro, e não somos, né? Nós temos outro corpo, vamos chamar assim de corpo, um duplo etérico, que constitui a reserva de energia, que é o fluido vital que cada um de nós recebemos para poder se melhorar aqui na Terra, e usar o nosso livre-arbítrio, a fim de que temos a possibilidade de extirpar as doenças que nós temos, não é? Constitui o tempo necessário, né, de uma programação para a gente, diante de uma prova e de uma expiação, a gente passar com qualidade. E o corpo físico? O corpo físico, muitos acham que o corpo físico é o fim, e não é. Né? É o fim da vida, morreu, acabou-se a vida, e não é. O corpo físico é o drenador da sujeira, do lixo tóxico que nós ao longo da nossa existência, temos acumulado no perispírito, e agora ele age como um mata-borrão, sugando, vamos dizer assim, as energias deletérias que estão no perispírito. Aí isso vai de uma forma para o corpo físico dolorosa. A gente sente isso. Por isso que a dor é o remédio. E a gente fica procurando se livrar das doenças físicas, e, na verdade, a gente tem que cuidar da mente, ou seja, da alma, porque nós somos doentes da alma. Então, quando a gente curar a alma, não tem dor física. Agora, quando a alma está doente, essas energias vão ser canalizadas para o corpo físico. Está entendendo agora? Quando morre o corpo físico, né, a parte de energia, o duplo etérico que está aqui, ela se espraia pelo fluido cósmico onde nós estamos mergulhados. Se aquele restinho que às vezes fica, mas quando abruptamente nós tiramos a vida do corpo físico e tem uma quantidade de fluido vital ainda que deveria ser utilizado, né? A quantidade é utilizada, o que é que ocorre? Esse fluido vital aí pode, se não tem um devido cuidado, né? Os vampiros querem usufruir desse fluido nosso, né? Por isso que as influenciações para nós, a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos que chegam, porque nós, às vezes, somos influenciados para tomar esse tipo de decisão de tirar a vida do corpo físico. E o fluido que ainda se encontra lá. Olha aí, a gente não pensa nisso. Então, aqui nós estamos mostrando, não é, como acontece a instalação da doença, como acontece a cura, né, física, né, que depende da cura da alma, para poder entender que nós não somos carne, somos seres espirituais pensantes, né, imortal dos universos, que colocaram uma placa na gente chamada de espírito. Vamos lá. Bom, a lei de causa e efeito, né, nos dá é uma lei que pertence à lei maior do universo, que é a lei do amor. E é uma lei do amor. Né? Não há efeito sem causa. As misérias não hão de ter uma causa. Admitindo que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Se o efeito precede a causa, nós concluímos que se a causa não foi na existência atual, há de ser uma existência pretérita. Então a gente não pode reclamar de Deus. Nasceu cego, está lá, cego de nascença. Então Deus não pode ser injusto. Então alguma coisa aconteceu. Essa alma, esse espírito, né, está doente de alguma forma, que pode agora ter recebido a misericórdia divina de uma reencarnação, ou seja, morar num corpo físico para poder drenar as energias deletérias e aprender a valorizar a vida. Ok? Vamos lá. As doenças têm origem nesse mecanismo, marcando presença quando ocorre o desequilíbrio físico e mental, ou mental. Então, a partir do momento em que a pessoa doente entende o mecanismo da reencarnação,
como uma lei natural de evolução, terá noção clara da sua situação no final da trajetória terrena, ou seja, no momento terminal. Porque a pergunta se relaciona assim, faltando poucos minutos, pode tirar a vida, abreviar? Agora, quando a gente entende aí esse processo, esse mecanismo da reencarnação, a gente diz não. Não é? Diz não, vai abreviar? Não, senhor, deixa aí, que aí tem uma coisinha ainda que está faltando para poder a gente se melhorar e tirar um pontinho sujo do meu perispírito, está lá, me indicando. Então, a entender a dor, a tristeza da despedida e o adeus às pessoas amadas, não sofrerá, pois saberá que está cumprindo mais um ciclo necessário. Ciclo necessário. De quê? De evolução. Estará apenas mudando de endereço, voltando para a pátria espiritual, que é a verdadeira, a fim de examinar a nossa existência ocorrida na Terra e planejar o futuro. Ou seja, retornar com mais, digamos assim, sabedoria, colocar em nós mesmos outras provas para poder aprender, e aquilo que ficou a desejar, a gente tentar viabilizar para se melhorar, passar na prova. Por isso que tem prova e expiações. Vamos lá. As doenças, com relação às doenças, na questão 258 do mesmo livro, Allan Kardec questiona se, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito, ainda no mundo espiritual, tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso de sua vida terrena. O que é que nossos irmãos responderam? Ele próprio escolheu o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós temos livre-arbítrio. Agora, o que é que ocorre? Nós planejamos, pode até, existe também planejamento compulsório, todo mundo sabe, mas diante de um planejamento reencarnatório, nós sabemos exatamente, está na nossa consciência o que fazer. Isso, como é que se pode identificar isso agora? Ora, a gente tem reminiscência do passado. Se dá vontade de beber, é porque você não pode beber. Se dá vontade de fumar, é porque você vê com a reminiscência do passado do que você fumava antes e quer fumar. Então, a sua prova é não fazer isso. O ateu, por exemplo, a prova do ateu é acreditar em Deus. Está vendo que vem em muitas outras existências, sendo reprovado, recalcitrante, porque ainda está naquela perspectiva de não acreditar que o nosso Pai existe, porque não vê. Olha, Deus é o sol, que bate em todo mundo. Deus é o vento que a gente sente, é a natureza. Não precisa ver, a gente tem que sentir. Então, não existe planejar o suicídio no mundo espiritual. Não existe isso. Existe a vida. Não tem nada de planejar suicídio. Você, eu, nós aqui tiramos a vida do corpo físico para resolver uma questão banal, fútil. Não é? Vamos lá. O que pensa o materialista sobre ceifar a vida pela eutanásia? Para o materialista, como nosso próprio irmão já disse, que vê a morte do corpo físico, o fim da vida do ser, a eutanásia pode ser considerada um ato de piedade. Isso é o materialista. Aquele que acha que o mundo nasceu ou surgiu do nada, que o nada existe, que tudo se resolve pela ciência materialista, o diagnóstico tem que ser pela matéria. Einstein já disse que matéria é energia. Então, isso acaba com o ateu, acaba com essa questão materialista. Mas os materialistas não compreenderam essa lição. Para o espiritualista, em geral, ninguém, nem a pessoa enferma tem o direito de eliminar a vida, visto que esta é uma dádiva de Deus e só Ele pode tirá-la. Bom, já para a ciência espírita, para o espiritismo, demonstra que o homem é um ser espiritual pensante, que vamos lá de sempre, imortal dos universos, denominado espírito, encarnado na Terra para fazer a sua evolução em direção à perfeição e à felicidade. Bom, aí tem um conceito de felicidade, Felicidade, muitos de nós, e aqui estamos fazendo o caminho de volta, fazendo um distrato consigo próprio, porque encontramos uma luz agora nos explicando o que é a luz, Jesus, e estamos fazendo um caminho de volta, um distrato conosco mesmo, ou seja, nós percorremos uma estrada para buscar essa felicidade ilusória, e encontramos conflitos existenciais, porque encontramos poder, orgulho, vaidade, elogios,
Então, agora nós estamos fazendo o caminho de volta para ser um servidor, para encontrar o mundo espiritual. Aí sim, aí tem um processo de autolibertação. Bom, pode passar. Eutanásia na visão espírita. O que é isso? Né? A eutanásia, ao invés de abreviar o sofrimento do agonizante, aumenta. A gente pensa que vai melhorar a condição de sofrimento, não é? Ah, eu não vou sofrer agora, mas as consequências não é agora, não, é no futuro, não é? Porque o corpo perispiritual, que acompanha sempre, né? Deixa eu desligar aqui. Porque o corpo perispiritual, que acompanha sempre o espírito, é expulso ainda com fluido, tal como dissemos, causando perturbações ao mesmo, que retorna de forma abrupta. Não só além disso, e fica ferido o corpo perispiritual. A gente está lá, a gente devia ter um caso de Santos Dumont. Santos Dumont, né, no caso de suicídio dele, né, por ter, digamos assim, considerado que estavam utilizando a máquina, o seu invento para a morte, então ele ficou desnorteado e tirou a sua própria vida. Mas reencarnou em São Paulo com o nome de Clóvis, né, está lá numa psicografia de Chico Xavier, com paraplégico, e passou 17 anos, era o tempo que ainda faltava. Ele veio ser um espírito completista, né, para tirar o tempinho, ou seja, o fluido vital que deveria ter sido consumido na época, ele não consumiu, para poder passar nas provas ou expiações. E agora veio expiar numa situação mais dolorosa. Então, vejam, os exemplos estão aí. Vamos lá. O processo de reencarnação nas provas e expiações tem um encaminhamento que a gente não pode perder de vista, que é justamente a depuração da alma. Olha, no processo de fecundação, quando o gameta masculino, que é o espermatozoide, procura o gameta feminino, que é o óvulo, não é? Já foi feito um planejamento de estudo do mapa cromossômico do homem para identificar o espermatozoide que tem, digamos assim, o gene que vai fazer a correção do espírito. E há uma metamorfose, vamos chamar assim, um processo de modificação celular da célula perispiritual na célula orgânica, que faz com que aquela célula orgânica passe a ter o remédio para o espírito sentir a dorzinha necessária a fim de corrigi-lo. Olha aí. Né? Então, turbilhões vamos chamar, bilhões de espermatozoides procuram o óvulo para fecundar, mas aquele que tem um código de barra que chega primeiro, né, o mais veloz. Existe uma preparação da equipe espiritual para fazer com que, pela ação magnética, o espermatozoide que tem um gene, vamos chamar patológico, vamos dizer assim, chegue para lá furar o óvulo, fecundá-lo, a fim de que o remédio seja colocado, né, na célula orgânica. E num determinado tempo, que é uma programação espiritual, pelo um gatilho, aquela doença, vamos supor assim, o câncer, por exemplo, eclode, metástases, às vezes tem transplante de órgãos, que dá certo porque aquele espírito tem crédito, e às vezes o enxerto não dá certo, a rejeição, para poder fazer com que o karma e o desígnio do nosso Pai seja cumprido. Então, a equipe espiritual não atua para que aquele processo de regeneração, no caso de transplante, que é um karma, se viabilize como uma vitalidade, fazendo com que aquele espírito passe pelo karma necessário que ele mesmo construiu. Então, veja que o processo de reencarnação, né, levando em consideração as nossas deficiências morais, ou imperfeições morais que já se encontram registradas na contabilidade divina, não pode falhar pelos desígnios do nosso Pai, porque nós temos que se corrigir, porque nós estamos fora da lei. Olha aí. Então, vejam que o que nós estamos relacionando com o tema, né? Porque muitos pensam, vamos abreviar a vida, né? Olha aí o que é que acontece num planejamento reencarnatório. Tem uma consequência, tem uma finalidade, não é? De depuração da alma. Vamos lá.
Bom, o processo de desencarnação ocorre quando há falência múltipla dos órgãos. Aí sim, a morte do corpo físico. Mas enquanto tiver uma peinha de ligação do perispírito com o corpo físico, não é? O que aqui ocorre? Existe um processo de transmissão. O perispírito, não é? Quando a gente faz um estudo das suas propriedades, uma das propriedades é de transmissão, ou seja, pegar o fluido vital que tem e mandar para o corpo físico. Enquanto tiver fluido vital, não é? Pela uma ação ordenada do próprio espírito, o perispírito age como executor de transmissão desse fluido para o corpo físico, fazer com que funcione. Quer dizer que enquanto tiver uma peinha, um pouquinho de fluido vital, o perispírito está lá mandando esse fluido, esse tônus vital para os órgãos funcionarem. Aí o que ocorre? A gente interrompe isso. Quando a gente interrompe isso, nós estamos tirando a oportunidade do espírito a se reconduzir para uma depuração moral, porque não chegou o tempo para que ele pudesse chegar e realmente desencarnar. Ó, a morte está para o corpo físico, falência múltipla dos órgãos. Desencarnar é outra coisa, é puramente espiritual. Por isso que a gente está explicando bem direitinho para você, nós aqui, que estamos assistindo, que estão viabilizando essa lição, para tomar a decisão correta diante de uma circunstância, uma situação que a gente pode chegar e entrar num buraco sem saída, inclusive familiar, porque as pessoas da família que tomam uma decisão dessa, para você ter uma ideia, lá na Holanda, os velhinhos, né, usam placas, né, botam placa tipo aquela de identificação, dizendo que é contra a eutanásia e que não quer ser levado de jeito nenhum para a eutanásia, porque a família pode decidir pela lei que numa situação dessa pode chegar e matar o velho. Vai matar os velhos, os idosos. Então tem muitos que fogem lá na Holanda para a Alemanha, que tem lá um abrigo que recebe esses nossos irmãos encarnados, fugindo da Holanda para não morrer, porque a família às vezes decide matar. Para você ter uma ideia, em 2012, uma palestra que eu assisti lá na Associação Médica Espírita, né, nosso irmão Paulo, ele fala exatamente sobre isso, dos mais de 4.000 ações de eutanásia foi realizada lá na Holanda. E os nossos idosos fogem com medo da família de tomar decisões por ele. Olha aí, tá vendo? Porque sabe de que aquele minutinho ali de fundamental importância para o último suspiro de um arrependimento, um auto-perdão, que pode melhorar sua condição perispiritual. Olha aí, vamos lá. Olha, aqui nós temos o caso de Lázaro e de Chico Xavier. O caso de Lázaro, todo mundo sabe que foi uma situação em que Jesus, chegando perto de Lázaro, recebendo a notícia que Lázaro estava morto, ele olhou e disse, não, senhor, não está não, que conversa é essa? Né? Tem que conversar assim, né? Olha, o fluido de Jesus, né, foi lá, né, e revitalizou o perispírito, ou seja, passou o perispírito, aquela propriedade que foi interrompida, aquela de transmissão, e passou a injetar novamente o fluido que ainda tinha, né, e que Jesus também revitalizou para poder Lázaro ter os seus óculos em funcionamento. Aí o pessoal acha que enviveceu, estava morto e enviveceu. Não foi isso. Na verdade, né, depois que a falência múltipla dos óculos, não tem como fazer isso de volta. O que ocorreu foi justamente isso. Uma revitalização do perispírito para mandar os fluidos vitais que ainda existiam, né? E também uma revitalização de fluido por parte do nosso irmão Jesus, que é uma transferência, que todos nós podemos fazer isso, transmutar fluido, né? Que é o nosso tônus, que é o ectoplasma, para poder dar vitalidade a uma outra pessoa. É o que ocorre no passe, é uma troca de energia. Bom, o caso de Chico, né? Chico, tanto aqui como no mundo espiritual, tem um livro muito importante que eu recomendo fazer a leitura, nós recomendamos, é o livro Fundação Emmanuel, e o outro livro é Reencarnação no Mundo Espiritual. Chico anda com suas caravanas, e é normal. Tanto encarnado como desencarnado, ele faz esse trabalho num umbral pesado mesmo, a gente chama pesado, mas na verdade é sagrado, porque lá é onde se encontra amor, né? A transformação das trevas em luz, onde Chico visita todo o pessoal lá, dando uma oportunidade daquele pessoal
descristalizar a mente para a vida. Dos crimes que cometeram, dos atos inconsequentes, que nós estávamos lá também. E uma hora a gente acordamos e estamos aqui, né, tentando viabilizar uma luta consigo próprio para se melhorar. Então, nessa caravana aqui em Minas Gerais, tinha um médico que chegou para Chico e questionou: Chico, aquele senhor que está ali, que você falou com ele tudinho, que está com a cabeça toda deformada, aquela cabeçona bem grande, o corpo todo deformado, não dá para a gente fazer uma eutanásia com ele e minorar o sofrimento para ele voltar para o plano espiritual? O Chico olhou para ele e disse: não, senhor, aquilo ali, né, aquela situação, foi a única maneira que a providência divina encontrou para esconder ele daqueles espíritos, né, que quando estava encarnado, ele tirou a vida do corpo físico, dos espíritos, tirando a oportunidade de viver. Não é? De ter uma oportunidade de se ressignificar, né, de ser resiliente, de mudança consigo próprio. Ele está assim para aquele jeito, porque os espíritos, muitos espíritos que da época que estavam encarnados, que ele matou o corpo físico, estão encarnados, não vão encontrar ele. Mas tem muitos espíritos que ainda estão desencarnados procurando ele. Então, foi a única maneira de esconder ele. Tá vendo? E a gente pensa que ali tem um mal. E nem sempre a gente pode chegar que ali tem um mal, né, como um mal mesmo. Porque ali tem um mal que faz o bem. Tá vendo? Qual é a diferença? A ciência espírita para explicar um negócio desse, e alguém que está do outro lado, incrédulo, materialista, para compreender isso, é muito difícil. Mas um dia a gente vai mudando, né, entendendo, parando, para fazer uma reflexão a respeito disso. Vamos lá. O que pode acontecer nos momentos finais? Leia aí, Leonardo. Mesmo quando o desenlace parece inevitável, ainda assim, quantas e quantas vezes o moribundo tem momentos de lucidez, podendo preparar-se melhor para a partida, num arrependimento de faltas, numa aceitação da vontade de Deus, numa entrega a essa vontade, facilita em muito a inevitável partida, não só pela sua disposição interna, como por atrair, através de novos sentimentos e pensamentos, seus protetores espirituais, que então podem auxiliá-lo com mais facilidade. Olha aí, tá vendo? A gente pensa que não tem um benefício, né? Mas tem. Pode falar. E como você já bem colocou, se tudo é energia, aquele último momento, aquele último pensamento, ali foi gerado uma energia. E essa energia pode ser a ação esperada de toda aquela vida, de toda aquela existência, né, de todo aquele corpo. Às vezes, porque a gente não sabe o plano de cada um. Então, ele pode ter passado toda aquela existência para, naquele último suspiro, ter aquele pensamento. Isso aí. A preparação toda durante a encarnação, para naquele último momento lá fazer a paz, fazer as pazes com as pessoas que estão ao redor, perdoar, ser perdoado. Então, não tem como a gente atropelar esse planejamento, na verdade, né? A gente cancelar esse planejamento que é feito quando a gente ganha esse corpo, quando a gente ganha esse presente. Porque ganhamos um presente que é o corpo. Vamos passar em frente. A gente vence aí. Assistem. Então vamos deixar para o final. Tem pergunta no Facebook. Que possa ser que esteja a resposta esteja aí. Tá certo. A ciência e medicina devem promover a vida e não a morte. Como se pode saber as reações dos homens quando se vê prestes a sair do corpo? Isso aí, no ato de desencarne, passa um filme de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E aí é que está a necessidade de a gente preparar. Esse outro suspiro, será que também aí a gente não tem a oportunidade de se melhorar? Tem. Aí. Deixemos as leis da natureza, né? O desenlace, que é o desencarne, né? Após haver dado para a medicina a oportunidade de afastá-la, confiando-nos a Deus e às suas leis. Então, no caso, a medicina tem que prolongar. Veio para prolongar a vida, e não para abreviar. Qual é a diferença? É grande.
São Luís, né, como já falou, já nós falamos aqui, com relação ao último pensamento, termina lá, e a gente aqui precisa repetir, mas o espírita que sabe o que se passa além do túmulo conhece o valor do último pensamento. Nós espíritas não podemos estar fomentando esse tipo de situação. E na hora que alguém chegar e perguntar para nós tenhamos a capacidade de explicar, né, de uma forma lógica, da motivação de não tomar uma decisão como essa, de abreviar a vida, ou seja, tirar a vida do corpo físico, para dizer que não vai ter mais sofrimento. Vamos lá. Aqui no Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Pensamentos e Gozos Terrenos, item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio, a questão 953, Kardec fez essa pergunta para os espíritos superiores. Quando a pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Ao que é que os espíritos responderam? Sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Então, a gente está aí com a ousadia, né? Nós, né? Entrando no íntimo, querendo entrar no íntimo do nosso Pai. Não sabe das consequências. E aqui nós estamos alertando das consequências. Ninguém está fazendo medo, não. Nós estamos mostrando com a realidade as coisas que acontecem no mundo espiritual. Aliás, haverá a certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento. Pode ou não pode? Pode. Ou seja, muitas das vezes nós estamos numa situação de desgraça, vamos dizer assim, de aflições, como muitos dizem, e que acham que o socorro não vem de cima. Quando menos esperamos, o socorro está lá. Né? Mas não podemos querer o que não é nosso, porque tudo que é nosso pegará. Agora, a gente tem um problema, né? Que é a questão material, a questão do apego à matéria, o apego. Ninguém aqui está dizendo que você não pode ter seu carro, seu apartamento, viver sua vida material. Sim, mas o apego é o problema. Vamos lá. A 953A. Concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. É sempre uma falta. Os espíritos responderam. Uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Está vendo? É uma falta. E tem que ser reparada. Não basta só o perdão. Porque às vezes a gente diz assim, Deus me perdoa. Olha, veja bem, o perdão de Deus é infinito pelo ajuste que cada um de nós temos que fazer com as leis naturais, que são imutáveis, indestrutíveis e inabaláveis. Não é? Então, vejamos que é importante a gente estar com esses aspectos, né? Para poder a gente construir a nossa liberdade, que Jesus tanto falou. A liberdade é um processo de autolibertação das doenças ou mazelas que se encontram dentro de nós, para poder a gente não cair na bancarrota. Não é? Pode botar outro, Leonardo? Deu uma... Foi porque eu caí aqui, mas voltou. Foi, mas dá tudo certo no final. Mas o que é a eutanásia? Consiste na conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal, ou que esteja sujeito a dores intoleráveis, sofrimentos físicos ou psíquicos. O conceito de estado terminal é um problema no Brasil. Apesar de ser um crime, né, tirar a vida do corpo físico, praticando a eutanásia, está lá no Código Penal, no artigo 121, mas muitos de nossos irmãos, não é, a gente tem que ter o cuidado, que acham que coma é estado terminal. Demência é estado terminal. E não é. A gente tem que ter cuidado e praticar a eutanásia. Embora que o crime seja considerado crime e está proibido no Brasil, mas a realidade é outra. Né? Isso é o próprio conceito que o próprio colega lá, Paulo, nos tem dado como aula na Associação Médica Espírita, uma palestra que tem, e ele fala isso. Porque os nossos irmãos não estão preparados para saber esse conceito real do que é estado terminal. E às vezes a pessoa está em coma e diz, não, está em estado terminal. E não é. Etimologicamente, este termo se originou a partir do grego eu mais thanatos, que pode ser traduzido como boa morte ou morte sem dor. Olha aí, essa aí é onde está um conceito enganador, né?
que nós, às vezes, tomamos por ser bondoso para o sofrimento do espírito, né? Mas é corpo físico. De modo geral, a eutanásia implica numa morte suave e indolor, evitando o prolongamento do sofrimento do paciente. Mas, por outro lado, né, a eutanásia também pode ser interpretada como de matar uma pessoa ou ajudá-la a cometer o seu suicídio. Aí, nós sabemos, como espírita, as consequências do suicídio, porque o pessoal acha que suicídio, né, é simplesmente dar um tiro no vidro, mas pode ser também colocar uma injeção de cloreto de sódio não é? De potássio, né? Na veia. E aí? Isso pode chegar, né? Ter consequência, né, muito grave em relação às nossas imperfeições, que um dia, ao receber um novo corpo para poder treinar o desenvolvimento espirituais, a gente está limitado, né? Então, vamos lá. Tipo de eutanásia. Eutanásia ativa acontece quando se apela a recursos que podem findar com a vida do doente, que é a injeção letal, medicamento em dose excessiva. Acontece muito isso, né? Às vezes em casa, né? Porque a pessoa toma remédio sem uma indicação médica, toma remédio sem saber a dosagem, e nós estamos aí praticando a nossa morte. Porque a gente pode estar praticando isso inconscientemente. Tá vendo? Porque suicídio não é somente de uma forma direta, mas pode ser passiva. O comer também demasiadamente, não comer. Aí. Esse é um suicídio. A gente tem que ter um equilíbrio para fazer com que a nossa vida seja persistida, a gente persistir na vida. A passiva, não é? Essa eutanásia aí, com relação aos países europeus, né? Existe país na Europa que adota essa posição. Por exemplo, na Bélgica, né? Na Bélgica, se aproveita os órgãos para transplante desse pessoal. Na China, o pessoal lá, né? Os presos que são condenados à morte, os órgãos são reaproveitados para transplante. Mas isso aí está certo? Né? Moralmente, na luz da ciência espírita, né? Matar alguém, mata o espírito não morre, é perene. Então, isso é um atraso espiritual. Ninguém pode ter a vida do outro. Mesmo numa condição de situação dessa adversa, como nós estamos colocando, né? Mas pena de morte é um atraso espiritual. Para você ter uma ideia, 46% dos países do mundo não tem Constituição. O Estado é a pessoa decide. Né? Então, na Suíça, né, para você ter uma ideia, como já falamos aqui, paga 4 mil euros para morrer. Um suicídio assistido, onde o próprio paciente aplica a injeção nele, uma injeção letal. Né? Volta aí só um pouquinho, por favor. A eutanásia passiva, né, a morte do doente ocorre por falta de recursos necessários para a manutenção de suas funções vitais, ou seja, a água, o alimento, fármacos ou cuidados médicos, ou seja, alimentar, eles consideram como tratamento médico. Ou seja, isso é uma condição essencial da vida, você tomar água. Mas lá se considera na lei que a água é um tratamento médico. Então, como é um tratamento médico e é permitida a eutanásia passiva, ele não toma água e a pessoa morre de sede. Aí, a pessoa, no estado terminal, você ainda morrer com aquela situação, né, desencarnar o corpo físico, o espírito desencarna, morre do corpo físico, e ainda tem essa situação de você ter a agravação desse sofrimento em função de quê? Da limitação de tomar um copo com água, comer um alimento, né, naquele último suspiro, né? Tomar o remédio, né? Vamos lá. O que é distanásia? Distanásia é vista como o contrário da eutanásia e remete para o ato prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença incurável. Meio terapêutico, cujos efeitos são inúteis, pois não levam à cura, ou melhora e só aumenta o sofrimento. Frequentemente, a distanásia implica numa morte lenta e sofrida. Tá? E a fonte é aí, a Associação Médica Espírita.
Bom, com relação à distanásia, né, existe uma regulamentação no Brasil por parte do Conselho Federal de Medicina, mas como vão tratar isso é o problema. Vamos lá. O que é a ortotanásia? Pode ser definida como o não prolongamento artificial do processo natural da morte, onde o médico, sem provocar diretamente a morte do indivíduo, suspende os tratamentos extraordinários, que apenas trariam mais desconforto e sofrimento ao doente, sem melhorias práticas. Neste caso, o que diz o conceito é o seguinte: o objetivo da ortotanásia é contribuir para que o processo natural da morte desenvolva o seu curso natural. Isso está regulamentado na Resolução do Conselho Federal de Medicina 1805/2006, que veio facultar aos médicos, mediante autorização da família, a realização da ortotanásia. Então, é outra questão que deve ser discutida, né, mesmo no ambiente da ciência espírita, porque aí existe uma interrupção, de qualquer forma, de suspensão do tratamento extraordinário. Ninguém pode tirar a vida do corpo físico, ninguém. Né? Tem que a medicina fazer de tudo, né, até últimos instantes, porque aí se considera um custo, que vai dar a medicação para uma situação que se considera irreparável, né, incurável. Mas ali tem um perispírito, tem uma peinha do perispírito que está ligado ao corpo físico e ainda tem tônus vital. E que tem outro suspiro. A questão é essa, compreender isso. Vamos lá. Bom, o livro ditado pelo Espírito Emmanuel, o Chico Xavier, na primeira parte, capítulo 5, pergunta 106, sobre a eutanásia, é o livro Consolador, diz o seguinte: a eutanásia é um bem, nos casos de moléstia incurável? A resposta de Emmanuel: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em nenhuma situação, ainda que a eutanásia seja a demonstração aparente da medida de caridade. Tá vendo? A agonia prolongada de um doente pode ter finalidade preciosa para a alma do doente, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula para o escoamento ou a retirada das imperfeições do espírito no seu caminho para a sublime aquisição de suas riquezas espirituais para a vida eterna e imortal. Ramatiz nos dá uma lição, que o corpo age como um mata-borrão. E no momento do desencarne, né, a morte do corpo físico, essas energias são canalizadas para a Terra, por gravidade. Então, por que perder uma oportunidade como essa? De tirar a vida do corpo físico, né? Vou tirar a vida do corpo físico. Não tire. É uma oportunidade. A gente tem que encarar que a dor é uma oportunidade de regeneração. Bom, a ciência médica e leis dos homens não podem decidir nos problemas transcendentes, ou seja, que transcende a matéria. Resgate de falta de existências passadas, das necessidades do espírito, ou seja, somente Deus sabe quais são as necessidades e as provas que nosso espírito tem ou precisa passar. Isso aí é o nosso Emmanuel que está dando a nossa lição. Vamos lá, Leonardo. Conclui, Leonardo. Conclusão. Só acrescentando no slide passado que, às vezes, não é só a pessoa que está lá, tá? Mas serve também para os familiares ou quem está ao redor ali da pessoa. Pode ser para melhoria daquelas pessoas, né? Ou para fazer as pazes, mas, enfim, conclusão. Seria lícito um surto de empatia que o espírita, ao ver um ente querido em sofrimento no seu leito de morte, lhe assistisse com um abreviamento da vida e de seus sofrimentos? A resposta é clara. Em nossos estudos da doutrina dos espíritos, somos sempre lembrados de que nosso plano reencarnatório segue os desígnios de Deus e de seus mensageiros do bem. Se for colocando em prova de sofrimento ao leito de morte um espírito, pois, porque deste sacrifício ele retirará algum proveito, alguma melhoria, alguma evolução moral. No livro ainda dos Espíritos, né? Trata sobre a lei divina ou moral, onde tem o bem e o mal. A pergunta 629. Que definição se pode dar à moral? Olha aí, né? Casando com o que o nosso irmão falou como na conclusão. A moral, né? E a regra de boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Tá aí. E a gente sabe disso.
Onde está isso? Na consciência. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. E como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus é indestrutível, inabalável, né? E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Não podemos mais estar fora da lei. Pode para concluir ainda. Vamos lá. Falta o último, né? O último slide. Onde está escrita a lei de Deus? Então, está na consciência. Veja, quando vamos nos espiritualizando, passamos a respeitar os animais que são nossos irmãos. Para terminar. Então, com essa frase final aí, essa mensagem, nós nos perguntamos como tratamos nosso perispírito? Como estamos tratando os nossos irmãos animais? Não é? Muito obrigado. Estamos aí para uma possível discussão ou pergunta, que já tendo da hora permitida pelos nossos irmãos aí que fazem a administração do Centro Caritativo Francisco de Assis. Delcio, muito obrigado. Agora é com você. Muito bem, meu irmão Assis, Leonardo, a todos os nossos ouvintes, né? Agradecido aí, senhor, pela ótima palestra nos dada essa manhã, que todos nós possamos aí colocar em prática nessas ações no nosso dia a dia, fazendo aí o nosso aprimoramento, né? Valorizando a vida. A vida é sempre, como disse o nosso companheiro Leonardo, aí, a vida é sempre um dom de Deus. E a melhor dádiva que nós temos é a vida. Então, nós devemos agradecer sempre. Mas estamos aí nos finais da nossa programação, né? Não temos aí pergunta nenhuma. Agradecendo sempre pela participação. Lembrando os amigos que estamos aqui com o estudo do Evangelho na quarta-feira e no sábado, a partir das 8 da manhã. E vamos novamente divulgar aí os trabalhos da Seara Espírita, que é o Centro Caritativo São Francisco de Assis. Continua fechado por decreto do governo estadual do Rio Grande do Norte, mas os trabalhos continuam em atividade espiritual, né? Temos aí o 12º Seminário Solidário do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que são doenças, vamos tratar do tema de doenças silenciosas da alma, que é a depressão, o suicídio, a ansiedade, a obsessão, o pânico e a perda de entes queridos. Na dia 26/9, das 8 às 13 horas, com os palestrantes Sandra Borba, do Rio Grande do Norte, Elizabeth Diniz, também do Rio Grande do Norte, Marcelo Shoa, de São Paulo, e Frederico Menezes, do Pernambuco. Contando com a transmissão da Rádio Portal de Luz, da Web Rádio Estação da Luz, do YouTube, do canal Reviver e do canal Seridó Espírita. E pedimos a todos a colaboração, que prestigiem nos assistindo nesse seminário e colaborando também com os trabalhos de assistência espirituais da Casa de Francisco, fazendo a sua doação solidária. Nós sabemos que todos os trabalhos com as doações solidárias dos irmãos, para que possamos levar à frente esse trabalho maravilhoso, ainda mais nos dias de hoje, né, tão necessitados que somos desse auxílio material. E nós nos reunimos todos aí para auxiliar a Casa Espírita a cumprir a sua programação, a fazer os seus trabalhos assistenciais. Lembrando que nós temos também diariamente o estudo, para quem queira, tem o telefone 084 99414 0415, ou pelo link, pelo site da rádio, está no link. E é o grupo fraterno que leva para você uma palavra amiga de conforto, né, nessas necessidades que temos. E aí, nós agradecemos, professor, e voltamos aí para o nosso encerramento. Não sei se é com o professor Assis, a nossa prece final. Se é com o Leonardo Assis, aí, é um de vocês aí. Leonardo, pode fazer a prece final, Leonardo. Então, tá bom, Leonardo, está com você a prece final. Então, agradeçamos por esta 1 hora de luz, de energia, de amor a Deus, e pedimos que mantenham-se conectados para o passe virtual. Então, agradeçamos. A palavra é agradecimento na prece final. Agradecidos a Deus, agradecidos
mentalizando essa oportunidade de convívio com os amigos, de esclarecimento sobre o que é vida, sobre o que é morte, sobre o que é corpo físico. Agradeçamos, simplesmente dizemos agradecidos, que assim seja, meu Deus, que tenhamos um bom dia, muita paz e muita luz a todos. Então, gratidão a todos aí pela participação. Um bom dia, professor Assis, bom dia, Leonardo, bom dia, Alberto, bom dia, Nisário, todos vocês que nos acompanham, bom dia, Cláudia, a todos os amigos do Centro Caritativo Francisco de Assis e a todos os ouvintes. Voltaremos no próximo sábado com mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia a todos, paz e luz no coração de todos. Grande abraço. Grande abraço.